Há 2 semanas atrás, nós, nesta sequência, considerámos o primeiro aspecto fundamental da nossa vida, que é a transformação espiritual. No domingo passado, considerámos transformação... Alguém se lembra? Educacional. Tem a ver com o estudo da Palavra de Deus e o impacto que ela tem na nossa vida. Hoje vamos considerar transformação emocional. Todos nós temos emoções. E às vezes as nossas emoções acabam por complicar a nossa vida naquilo que dizemos, naquilo que fazemos. Alguns dizem que têm o coração junto à boca e, portanto, as coisas saem logo. Há outros que têm as emoções de tal modo que acabam por expressar isso de uma forma física, mais violenta. Emoções é alguma coisa que de facto faz parte da nossa vida e que eu hoje vou apenas abordar alguns aspectos das emoções. Tem aqui a tal transformação e é passar-se de uma forma, no caso de uma borboleta, aliás de uma lagarta que vai chegando a uma borboleta bonita. Vamos então ao slide seguinte e olhem para este quadro. Consegui encontrar isto, que acho bastante interessante, é um quadro de emoções primárias. E vejam, meus irmãos, que dentro destas emoções, raiva, medo, nojo, felicidade, tristeza, surpresa, num estado neutro, como é que o nosso corpo mostra, sem nós darmos conta, mas através de um diagrama de quente ou frio, quando nós estamos com raiva, vejam, a parte do nosso corpo, inclusive as nossas mãos que estão prontas para agir, para mostrar essa raiva. Quando temos medo é o nosso coração que bate muito forte. O nosso coração que realmente acaba por ter aqui um papel importante e aquece algumas áreas à volta. Quando nós estamos com nojo de alguma coisa, parece que é um nó na garganta que nos aperta e ali está uma zona mais quente, não é? Parece que até nem conseguimos falar. Quando estamos com felicidade, então nota, o nosso rosto está cheio de luz, parece que está iluminado, não é? Alguma coisa mostra-se na cara, não é? E notem que é parecido com raiva. Mas enquanto a raiva fica apenas nos membros superiores e no tórax, a felicidade, de certo modo, toca o nosso corpo, muito espelhada na face. Quando nós estamos com tristeza, o nosso corpo está na zona fria. Parece que está voltado para si, parece que está encolhido, não é? O nosso coração bate um pouco, mas nem tanto, nós estamos apáticos. Estamos numa situação em que parece que não temos grande gosto de viver. Quando alguém nos diz alguma coisa e nós ficamos surpreendidos, esta pode ser a manifestação do nosso corpo. Quando o nosso corpo está neutro, então está naquela posição assim. Emoções primárias não são apenas aquelas emoções que nós sentimos. A raiva, o medo, o nojo, a felicidade, a tristeza ou surpresa. Há outras mais que vêm e às vezes até é complexo porque se mistura. Meus irmãos, vamos considerar hoje uma das emoções. Uma das emoções que de facto tem grande peso e grande expressão na Escritura, que é o caso da ira. Hoje, meus irmãos, vamos considerar apenas a questão da ira. A ira é uma emoção que tem um enorme destaque na Bíblia. Meus irmãos, o que é ira então? Vamos ver uma definição de ira. Ira é o desejo ardente de corrigir, atacar ou destruir algo ou alguém que nos incomoda ou nos ameaça. Quando nós começamos a ler a Palavra de Deus, nós damos conta de uma coisa interessantíssima. O próprio Senhor, Deus, se irou também. Os irmãos conhecem com certeza aquela passagem em que Jesus demonstra a sua ira sobre os vendilhões do templo. A ira é dos aspectos mais focados e apresentados na Escritura, ao ponto de dizer: irai-vos e não pequeis. Então a ira é uma coisa que o Senhor admite como sendo uma emoção forte em nós, que nos pode levar ao pecado, mas que não é pecado em si. Então a ira é um desejo ardente de corrigir
atacar ou destruir algo ou alguém que nos incomoda ou ameaça. Vamos ver cada um destes aspectos. Primeiro aspecto, a ira é um desejo ardente. É um desejo ardente que não é maligno, não é pecaminoso em si mesmo. E lembrando aquilo que eu mencionei há pouco, em Efésios capítulo 4, verso 26, diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira, irai-vos e não pequeis. E meus irmãos, onde é que o apóstolo Paulo foi buscar esta ideia? Foi buscá-la exatamente ao Antigo Testamento, no livro de Salmos, capítulo 4. É interessante, porque esta ideia, de facto, já foi partilhada pelos homens do passado. Salmos, capítulo 4, versículo 4, diz textualmente assim: irai-vos e não pequeis. E notem aquilo que o salmista coloca. Ele diz: consultai com o vosso coração em vosso leito e calai-vos. Neste salmo de Davi, ele está a dizer: irai-vos e não pequeis. E consultai com o vosso coração no vosso leito. E é por isso que o apóstolo Paulo diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Isto é, não fecheis o olho, não adormeçais, sem que a vossa ira seja resolvida. Porque se ela fica no coração, ela vai com certeza perturbar-se. E o sono não vai ser tranquilo. Então o salmista Davi diz: consultai com o vosso coração em vosso leito e calai-vos. Consultai com o vosso coração. Às vezes até consultar a esposa ou o marido. Mas sobretudo avaliar a situação. Porquê é que eu estou irado? Porquê é que eu chego ao fim do dia e estou zangado? O que é que provocou isto em mim? Como é que eu posso resolver isto? Se eu não tratar da ira, o que é que vai acontecer? Então este é o conselho do salmista e que o apóstolo Paulo vai buscar: irai-vos e não pequeis. Então é uma advertência para não pecarmos. É uma advertência dizendo que a ira não é pecado em si mesmo, mas que pode conduzir ao pecado. Meus irmãos, nós sabemos que existe a chamada ira santa ou ira justa. Isto é, nós temos o direito de nos revoltarmos com alguma coisa que é injusta. Temos o direito de reagir, de não estar bem com alguma coisa que é pecaminoso. Então, nós procuramos corrigir, procuramos alterar esse estado de coisas. E é isso exatamente que nos leva àquele outro ponto de que a ira corrige, ataca ou destrói. A passagem que está ali indicada como sendo Êxodo, capítulo 32, não vamos ler porque eu tenho várias outras, mas a Êxodo, capítulo 32, Moisés descreve aquilo que aconteceu consigo mesmo quando ele desceu do monte com as 2 tábuas da lei e chegou e viu todo o seu povo num arraial, numa festa tremenda. Tinham feito um bezerro de ouro com os seus brincos, com as pulseiras, com os objetos de ouro que tinham, e moldaram o bezerro de ouro à semelhança daquilo que eram os deuses do Egito, o paganismo do Egito, a idolatria do Egito. E Moisés ficou tremendamente revoltado. Ele tinha estado na presença do Senhor, ele que sentia o temor de Deus, que tinha estado num lugar em que sentiu que de facto Deus é um fogo consumidor. Chega ali, abaixo do monte, naquele arraial, e vê aquela idolatria, o povo a voltar-se de novo para a idolatria. Simplesmente Moisés não aguentou. A sua ira acendeu-se de tal modo que ele pegou nas 2 tábuas da lei e as arremessou para cima do bezerro de ouro. Destruiu as tábuas. É interessante porque Deus compreendeu a ira de Moisés. Mais tarde Deus convida Moisés a subir de novo ao monte, a levar 2 tábuas, e Deus iria então de novo gravar os 10 mandamentos nessas tábuas. Mas Moisés de facto não aguentou. Ele procurou atacar, destruir aquilo que era o objeto da sua ira, que era exatamente aquele bezerro de ouro. De novo o povo a voltar para a idolatria. Era simplesmente inaceitável, intolerável por parte do povo. Meus irmãos, nós temos também a situação de Jesus. Conforme mencionei há pouco, ele chegou junto ao templo e viu aqueles vendilhões, uns vendendo as pombas, vendendo os animais para o sacrifício, explorando o povo.
e vendê-lo até nos átrios do templo. Não fora, mas nos átrios do templo, numa exploração autêntica. Viu também os cambistas que, em vez de cobrarem a sua comissão de um valor justo, exorbitavam, explorando o povo que não tinha outro recurso, não tinha outro lugar para onde ir. Jesus procurou corrigir isso como? Derrubando aquelas mesas e expulsando os vendilhões. Aqui tem, meus irmãos, então, a ira corrige, mas também ataca ou destrói aquilo que é a fonte de todo o mal, de todo o erro. E, meus irmãos, em terceiro lugar, relativamente à questão da consideração da definição da ira. A ira é uma resposta que nós fazemos a algo ou a alguém que nos incomoda ou ameaça. Quando nós estamos irados, é porque alguma coisa aconteceu. Alguma coisa que foi dita, alguma coisa que foi expressa, alguma carta ou e-mail que nós recebemos, por alguma via nós fomos incomodados. E então a ira, naturalmente, que acaba por ser essa resposta. E nós precisamos de discernir entre aquilo que nos incomoda, porque pode ser Deus a querer corrigir-nos, ou aquilo que nos incomoda, porque realmente nós temos que simplesmente eliminar. Meus irmãos, quando alguma coisa nos incomoda, quando alguma coisa mexe connosco, com as nossas emoções e que nos pode levar à ira, não é necessariamente maldade da parte de outros. Pode ser Deus a tocar em algum ponto do nosso erro. Meus irmãos, avaliem-se. Olhem para dentro de vós, cada um para si. Às vezes, quando alguém nos aponta o dedo, quando alguém mostra algum erro da nossa parte, nós tendemos a ficar meio irritados, não é? Porquê? Não gostamos, nenhum de nós gosta, de ser colocado em xeque. De ficarmos, por assim dizer, a descoberto. Mas, meus irmãos, quando Deus faz isso connosco, quando Deus acaba por nos mostrar que alguma coisa está errada na nossa vida, Ele quer corrigir. E aí nós precisamos de perceber que a nossa ira não tem sentido, não tem razão, e que esse estado de emoção mais forte acaba por ter um benefício, porque veio trazer ao de cima, veio de certo modo mostrar alguma coisa que nós estávamos a guardar e que era erro, que nos iria prejudicar ainda mais e que pela graça do Senhor mexe connosco para que nós possamos corrigir, possamos tirar da nossa vida. Mas, irmãos, um segundo aspecto que eu gostaria de partilhar convosco é este. Porquê é que nós nos iramos? Porquê é que os irmãos se iram? Nós ficamos irados, principalmente em 4 situações. A primeira delas é quando nós experimentamos injustiças, que são feitas connosco, alguém que é injusto naquilo que diz, naquilo que faz, é alguma coisa que acaba por cair sobre nós e que nós sabemos que é injusto. Fomos alvos de alguma acusação infundada, injusta, mentirosa. Fomos alvos de algum comentário que de facto não tem sentido, não foi aquilo que aconteceu. Mexe com as nossas emoções e leva-nos à ira. Nós experimentamos ira por causa das injustiças. Mas também nós experimentamos ira quando ficamos estressados. Esta foi uma palavra que entrou já no nosso vocabulário. Quando nós estamos muito cansados, quando nós realmente estamos já no limite da nossa paciência. E quando isso acontece, meus irmãos, basta às vezes uma coisinha pequenina e nós enchemos o saco. Nós despejamos. Nós acabamos de ficar tão irritados. E quando estamos cansados, quanto mais cansados nós estamos, mais irritadiços nós ficamos. É a fadiga, é o esgotamento que leva a isso. Um terceiro aspecto que nós nos iramos é quando nós somos atacados. E, meus irmãos, nós podemos ser atacados por 2 fontes. Podemos ser atacados diretamente por Satanás. Vejam o que aconteceu com Jó, um homem que era reto, um homem que procurava seguir o caminho do Senhor, mas acabou por ser atacado fortemente por Satanás, com o propósito de quê? De o provocar a ira. Com o propósito de que ele se revoltasse contra Deus. Com o propósito de que ele, de facto, pudesse zangar-se
e mostrar, no fim de contas, as suas emoções e o seu descontrole. Mas Jó aguentou-se firmemente. Ele foi, podemos dizer, longânimo, injustiçado nas palavras, nas acusações que fizeram, mas o diabo estava a atacar forte. E o diabo ataca-nos a nós também. E quando o diabo nos ataca, ele não escolhe meios. Ele usa tudo o que está ao seu alcance para nos perturbar. Às vezes até no seio daqueles que nos estão próximos. Mas também quando nós somos atacados por outros que estão ali à volta e que estão sempre a querer picar. Uma quarta fonte da nossa ira é quando mexem com as nossas feridas. Com coisas do passado. Os irmãos sabem que nós vamos carregando na nossa vida com certas feridas. Alguma coisa que nos aconteceu que nos magoou. Não foi uma tristeza, foi alguma coisa que nos deixou amargurados, que nos deixou a um ponto de desespero. E quando tocam nessas feridas, meus irmãos, uma ferida que de certo modo até já estava a cicatrizar, quando mencionam aquela palavra, quando trazem de novo aquela situação, nós, meus irmãos, parece que a ferida arrebentou. E nós ficamos tão sensíveis. Tão sensíveis. Como se tivesse sido ontem que aconteceu. Meus irmãos, isso às vezes provoca-nos a ira. Porque tocar naquela ferida acaba por ser o suficiente para nos tirar fora de si. Tirar fora do nosso controle. Meus irmãos, mas quais os resultados? Vamos considerar um outro aspecto. Quais os resultados de uma ira não resolvida? E quando eu digo ira não resolvida, é naquele contexto de Salmo capítulo 4, verso 4. Não se ponha irai-vos e não pequeis. Consultai o vosso leito. Ou consultai o vosso coração. Como o apóstolo Paulo diz em Efésios, 4, verso 26, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Mas quando o sol se põe sobre a nossa ira, isto é quando passou um dia, e outro, e a nossa ira ficou e vai acumulando e ganhando raízes. Quais são os resultados disso? Vários, meus irmãos. Consequências destrutivas. Uma delas, não necessariamente por ordem, porque cada um de nós é diferente, mas uma delas é a violência. Quando a ira ganha raízes dentro de nós, nós acabamos por tornar-nos violentos. E violência não tem que ser violência física apenas. Pode ser, e muitas vezes é, violência verbal. Nós tendemos a usar palavras agressivas para os outros. Nós tendemos a também ferir os outros. Nós tendemos a dizer aos outros coisas que sabemos que eles não gostam. Porque nós estamos irados. E descarregamos a nossa ira em cima dos outros. Muitas vezes, meus irmãos, descarregamos a nossa ira para quem não tem culpa alguma. Mas teve a infelicidade de estar junto de nós. Às vezes, lá fora apanhamos situações tão complicadas que mexem connosco e numa situação de acúmulo nós chegamos a casa e descarregamos em cima de quem? Do marido, da esposa, dos filhos. A nossa paciência, quando entramos por aquela porta de casa, ficou completamente lá fora. Aquilo que nós aguentámos e resistimos lá fora. Chegamos dentro de casa e parece que cá dentro é um vulcão. Mas irmãos, sabem o que acontece com os vulcões ativos? Eles vão entrando em ebulição, têm aquela pressão tremenda e quando chega à altura, tipo panela de pressão, não de aliviar uma bala e a pressão. E então vai explodir. E nós, sem querermos, começamos a ferir e a magoar os outros na nossa vida, que não tem. Mas irmãos, às vezes, um dos resultados da ira não resolvida é o controle rígido e perfeccionista. Isto é, nós acabamos por nos tornar mais legalistas. Queremos as coisas feitas
ao nosso modo. Tem que ser assim, deste modo. Porque se não for assim, se os outros não fizerem como nós queremos, se os outros não seguirem as nossas regras, então nós ficamos estressados, ficamos zangados, ficamos irados e depois vamos, naturalmente, explodir isso. Mas, irmãos, também uma das consequências da ira não resolvida é a amargura. Alguns irmãos aqui sentem amargura. Sente-se amargurado por alguma coisa. É curioso porque a Bíblia fala de raiz de amargura. Na carta aos Hebreus, no capítulo 12, verso 15, diz que nós não devemos ter uma raiz de amargura, porque a raiz de amargura em nós acaba por crescer e provoca tantos estragos, tanto desastre na nossa vida. A raiz de amargura é, contudo, uma das coisas que mais facilmente se encontra nas pessoas. Pessoas amarguradas. Amarguradas por alguma coisa que disseram. Pessoas amarguradas por situações do passado, mal resolvidas ou não resolvidas de todo. Pessoas amarguradas com alguma coisa que disseram, com algumas frustrações. Os irmãos sabem, às vezes há pessoas que desejam muito que os seus filhos sejam bailarinos ou artistas. Modelos até. Porquê? Porque na sua juventude quiseram ser. Os pais não deixaram. Então ficou aquela mágoa lá. E se hoje a menina ou o menino, adolescente, quer ser modelo, então os pais e sobretudo as mães favorecem. Porquê? Porque não querem provocar esse trauma dos seus filhos. Há uma amargura que ficou lá. E pensando em termos de amargura, meus irmãos, tantas situações. É terrível. Se nós fizermos um inventário, e por isso mesmo a minha sugestão dessa folha que eu distribuí, teste de traumas emocionais. Os irmãos façam, é um inventário. Se quiserem partilhar comigo, partilhem. Se não quiserem, não tem problema. Não estou aqui interessado em saber particularmente quais são os problemas de cada um de vós, embora esteja pronto para ajudar nesse sentido. Mas cada um de nós tem traumas do passado. Alguns mal resolvidos, coisas que nos deixaram uma amargura. E que enquanto isso não for resolvido, meus irmãos, sabem o que acontece com a raiz? Ela vai sair. E acham que é uma planta boa, cheia de espinhos. Magoa-nos uns a nós, magoa os outros. Esta é uma das consequências. Uma outra consequência, meus irmãos, que acontece tantas vezes, é a negação e a repressão. Nós tendemos a dizer, comigo está tudo bem. Quando ficamos assim mais irritados, o que é que se passa contigo? Não é nada, está tudo bem. Nós tendemos a negar que alguma coisa não está bem na nossa vida. Seja por causa de raiz de amargura, seja por algum ataque que nos fizeram. No outro contexto, mas que com o nosso familiar, com o nosso amigo, com a pessoa que nós gostamos, com a pessoa com quem estamos, não queremos partilhar. Os meus irmãos, quando alguma coisa não está bem, se nós não resolvermos, se nós continuarmos a negar, se nós continuarmos a reprimir, sabem o que vai acontecer? É estar a meter mais pressão na panela de pressão. Se essa panela de pressão não for ajudada por aquela válvulazinha de segurança, se nós sabemos o que vai acontecer, já tem acontecido acidentes tremendos. Quando uma panela de pressão explode, é uma bomba. Vejam o estrago que faz. Mas irmãos, não adianta negar quando nós estamos com um problema. Não adianta reprimir demais, porque aquilo que é demais leva à explosão. Nós precisamos de aliviar. E como? Já vamos ver. Há um outro aspecto, meus irmãos, que vem com numa destas consequências. É a depressão. Eu fiquei surpreendido, mas aqui há algum tempo atrás ouvi que 1 em cada 5 portugueses sofre de depressão. Os ansiolíticos, os medicamentos para a depressão, são dos mais vendidos em Portugal.
Você está deprimido? Está deprimida? O que é que nos deprime? Alguma coisa que mexe connosco e que nos deixa muito voltados para dentro. E às vezes com situações que nós não controlamos e que, se não tivermos cuidado, explodem. A depressão é o sintoma mais conhecido da ira reprimida. Quando nós reprimimos a ira, quando nós não extravasamos, quando nós não nos libertamos da ira, ela vai explodir. E como nós até somos pessoas de bem, somos pessoas pacíficas, tendemos a fechar-nos dentro de nós mesmos. Fechamos no nosso casulo. Meus irmãos, o que acontece? Vamos para o nosso quarto, fechamos a porta, choramos. Vamos para a cama, não temos vontade de nos levantarmos. Estamos deprimidos. Não conseguimos enfrentar os problemas. Esta depressão é o resultado, muitas vezes, da ira reprimida. Vamos ao último ponto, meus irmãos. Como agir quando estamos irados? Como agir? Em primeiro lugar, precisamos de entender a nossa ira. Se nós não entendemos aquilo que se passa connosco, meus irmãos, não há médico, não há psicólogo que nos possa ajudar. Se nós não conseguimos expressar aquilo que se passa, como é que alguém vai prescrever algum medicamento ou vai ajudar-nos a ultrapassar? Precisamos de entender a nossa ira. Há pouco nós considerámos o Salmo 4, mas vamos considerar agora o Salmo 139. Salmo 139. E há uma série de salmos aí, é interessantíssimo. Há uma série de salmos aí que mostram a questão da ira. Salmo 139, versículos 23 e 24. Vejam aquilo que o salmista coloca. Ele queria entender o que se passava com ele. Salmo 139, verso 23 diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho perverso e guia-me pelo caminho. Sonda-me. Então, meus irmãos, o primeiro passo para nós resolvermos a nossa ira é exatamente este: Senhor, sonda-me, Senhor, mostra-me. Senhor, ajuda-me a entender o que é que está a passar comigo. Um segundo passo é expresse a sua ira. Nós não apenas procuramos entender, mas depois a expressamos. E quando nós estamos a expressar, a dizer o que é que nos vai na alma, nós até entendemos melhor. Meus irmãos, uma série de salmos, tudo isto em salmos. Salmo 10. Salmo é interessante porque os salmos de Davi, sobretudo, são salmos em que ele expressa aquilo que lhe vai na alma. E ele conta exatamente isso. Salmo 10. Os irmãos, vejam uma série de versículos que eu vou ler de seguida. Salmo 10, verso 1. Porque te conservas ao longe, Senhor? Porque te escondes em tempos de angústia? Meus irmãos, uma forma de expressarmos a nossa ira é falarmos com quem? Com Deus. Há alguém que conheça melhor a nossa ira, o que é que nós estamos a viver? É Deus. Então expressa Deus. Salmo 13, versículo 1 e 2. Até quando, ó Senhor, te esquecerás de mim? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando encherei de cuidados a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Vejam a tristeza e o inimigo aí. E o inimigo, durante anos de Davi, foi Saul. Salmo 22, versículo 1 e 2. Deus meu, por que me desamparaste? Porque estás afastado de me auxiliar e das palavras do meu bramido. Deus meu, eu clamo de dia, porém tu não me ouves. Também de noite, mas não acho sossego. Algum de vós alguma vez se sentiu assim? Davi expressou a sua ira. Expressou aquilo que ele sentia lá dentro. Salmo 42, versículo 9 e 10.
A Deus, a minha rocha, digo, por que te esqueceste de mim? Porque ando em pranto por causa da opressão do inimigo. Como com ferida mortal nos meus ossos, me afrontam os meus adversários, dizendo-me continuamente, onde está o teu Deus? Às vezes nós ficamos irados porque mexem com a nossa religião. Mexem com a nossa fé, mexem com a nossa dedicação ao Senhor. Procuram achincalhar-nos. E nós clamamos ao Senhor. Salmo 69, versículos 23 e 24 também. Salmo 69, verso 23. Obscureceram-lhes os olhos para que não vejam, e faz com que os seus lombos tremam constantemente. Derrama sobre eles a tua indignação e apanhe-os o ardor da tua ira. O salmista, de certo modo, coloca a necessidade de ajuda da parte de Deus. Aliás, é o versículo 3 e 4. Salmo 69, verso 3. Estou cansado de clamar. Se fosse-me a garganta, os meus olhos desfalecem de esperar pelo meu Deus. Aqueles que me odeiam sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. Poderosos são aqueles que procuram destruir-me, me atacam com mentiras. Por isso, tenho de restituir o que não extorqui. Estou cansado de clamar. É assim que você está? Cansado de clamar? Expresse isso a Deus. Se não sabem, eu faria uma sugestão aqui. Não sei se alguém alguma vez fez. Escreva uma carta a Deus. Escreva uma carta a Deus, contando aquilo que vai na sua alma. Dizendo, Senhor, eu estou cansado desta situação. Senhor, este é o meu problema. Escreva uma carta a Deus. Se não sabem, os salmos eram cartas. Cartas escritas a Deus. Primeiramente no íntimo do salmista, mas depois tornadas públicas também. Escreva uma carta a Deus. Deus já sabe cada palavra que vai colocar lá. Mas essa é a sua forma de expressar a ira. Em terceiro lugar e último, resolva a sua ira. Meus irmãos, quando a nossa ira é egocêntrica, isto é, está centrada em nós, querendo defender o nosso eu, querendo exaltar o nosso eu, nós precisamos de nos arrepender. E é por isso que o salmista escreveu lá no Salmo 139, sonda-me, ó Deus. Nessa sondagem que nós fazemos com a ajuda do Espírito Santo. E não esqueçam, transformados pelo poder do Espírito. Então o Espírito Santo ajuda neste processo de transformação. E primeiramente nesta sondagem. O segundo aspecto para resolver esta ira é quando a ira é justa, nós precisamos de confrontar quem nos está a atacar. E meus irmãos, eu aí sugiro o remédio que o Senhor Jesus já prescreveu. O tratamento está em Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, versículo 15. Foi a intervenção que Jesus deu aos seus discípulos sobre esta matéria. Quando nós estamos com algum problema com alguém, e esse alguém, de facto, nos ofendeu, e está errado na sua ofensa, então nós devemos ter este tratamento. Mateus capítulo 18, versículo 15. Tem assim, ora, se teu irmão pecar, vai, repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, traz ganho o irmão. Qual é, meus irmãos, então o tratamento de Jesus? Se alguém pecar contra ti, se alguém te ofender, se alguém fizer alguma coisa, não se ponha o sol sobre a tua vida, mas vai, busca a paciência de Deus e vai falar. Ora, para que Deus esteja a presidir ao ato, mas vai procurar resolver isso com o tribunal. E quando nós conseguimos resolver as nossas diferenças com o nosso irmão, quando digo nosso irmão, digo marido e esposa, pais e filhos, então nós devemos ter este procedimento. Pedir, mas nós notem aquilo que eu vou dizer, pedir ou dar perdão barato não resolve nada. Sabem o que é pedir perdão barato? É só para ouvir as palavras, sem que haja mudança. Dar um perdão, dizer a alguém que vem ter connosco e pede perdão, e nós
damos o perdão assim. Eu perdoo-te. Mas aquilo foram só palavras que saíram da nossa boca. A mágoa continua lá e não é resolvida. E quando isso acontece, meus irmãos, o problema vai continuar. Pode ter sido recalcado, mas vai continuar. Meus irmãos, finalmente, chamaria a vossa atenção para uma folhinha que foi distribuída. E essa folha tem por título A Ira em Provérbios. É interessante, o livro de Provérbios tem tanta sabedoria. Eu pedia que os irmãos guardassem isso aí na vossa Bíblia. Mas tem uma série de versículos sobre a ira e como nós podemos lidar com a ira. Eu recomendo uma leitura em casa atenta. E enquanto os irmãos estão a fazer esta leitura, façam em comunhão com o Senhor, na dependência de Deus, para que Ele vos ajude na vossa ira, na vossa amargura, nos vossos sentimentos, a resolver e a lidar com esses problemas. Meus irmãos, termino esta parte de transformação emocional. Na parte de há ainda tanta coisa por dizer e fazer. De facto, a nossa vida em termos emocionais não é apenas ira, é alguma coisa mais. Mas se Deus quiser tornar-se, durante o tempo da escola dominical, durante várias semanas, eu vou lidar com outros aspectos da área emocional da nossa vida. Vamos procurar buscar a cura interior da parte emocional.